Princípios de oclusão, de uma forma objetiva, de uma forma prática, rápida, de forma que a gente consiga entender de onde surgiu o termo oclusão, como é que foram os primeiros estudos a respeito da oclusão, o que que importa hoje na clínica, quais são os conhecimentos que a gente deve ter para conseguir desenvolver um trabalho clínico satisfatório, tá bom? Então a oclusão, esse termo oclusão, ele foi cunhado por volta do começo do século XX. Em 1926 criou-se a escola gnatológica, onde o seu principal fundador foi McCollum. McCollum seguiu os princípios de Speer, de Monson, alguns princípios relacionados às dentaduras totais, porque eles começaram a aplicar os conhecimentos de dentadura nas próteses fixas. Então passaram a fazer reabilitações fixas, já que naquela época estava acontecendo a corrida do ouro, então a abundância de ouro levava a facilidade em reabilitar com coroas fixas os pacientes. E aí os pacientes passaram a deixar de fazer prótese total e passaram a fazer reabilitações fixas. Como não existiam princípios oclusais, criou-se essa escola, que era na verdade como se fosse um clube, começou com 15 dentistas, depois 24, 27 dentistas, e eles criaram então alguns princípios de oclusão para aplicar nas reabilitações. Um dos princípios era justamente a oclusão balanceada bilateral, que era usada em dentadura. Diga-se de passagem, de uma forma até, não vamos dizer errada, mas inútil, porque a gente sabe que não é a oclusão balanceada bilateral que faz com que uma dentadura pare na boca. Vedamento periférico, uma boa moldagem, uma boa área chapeável. Mas a oclusão balanceada é reconhecidamente ela quando entra o alimento, desaparece a oclusão balanceada. Então, esses princípios de dentadura aplicada às próteses fixas não levaram a um bom termo. Por exemplo, no final da década de 50, Stuart e Stallard, que eram seguidores da escola gnatológica, eles já percebiam que era mais interessante se fazer a desoclusão por canino do que você fazer a desoclusão balanceada bilateral usada em dentaduras. Não funcionava nem para dentaduras. Imagine para dentes naturais. O que Stuart começou a observar? Que aquele contato do lado de balanceio, do lado de não trabalho, se tornava um contato maléfico, considerado até como um trauma oclusal, porque vocês devem lembrar que trauma oclusal ele se reflete em patologias oclusais. Então, aquele dente do lado de não trabalho que tocava na desoclusão, ele sofria uma força de lateralidade, normalmente no primeiro molar, sofria uma força de lateralidade e passava a apresentar perda óssea ou fratura de restauração ou desgastes inconvenientes, de forma que aquele desenho não era adequado para a dentadura natural, nem tampouco para as dentaduras totais. Então, Stuart e Stallard começaram a observar os trabalhos de D'Amico, de Guichet, que indicava o canino como sendo o dente mais indicado para desocluir. E a gente pode perguntar por que o canino é o dente mais indicado para desocluir? Por vários motivos. Por exemplo, o canino tem uma boa estrutura dentária. O canino ele está instalado num bom pilar ósseo. O canino é um dente de privilegiada propriocepção. Os trabalhos de propriocepção comprovam isso. Os trabalhos como, por exemplo, folhas calibradoras, as folhas finíssimas não são percebidas por molares, mas são percebidas pelo canino. Então, vários trabalhos de propriocepção mostram que o canino é um dente mais proprioceptivo que os demais dentes da boca. Outra coisa, a baixa atividade eletromiográfica. Os trabalhos de Mans, Miralles, Guerreiro, eles mostram que o canino ele produz, ou ele provoca, ou ele permite um repouso muscular melhor. O temporal e o masseter funcionam com mais tranquilidade quando você desoclui por canino. Então é um dente bom para desocluir. E por fim, Guichet mostrou que o canino também tem uma boa localização. Para você ter uma ideia, o canino está distante do masseter. Então a força que um canino recebe na desoclusão corresponde a 1/8 da força que um molar recebe quando acontece uma desoclusão pelo molar. Então, sem dúvida, o tipo de alavanca, a distância do canino do masseter provoca um tipo de alavanca que favorece o canino na desoclusão. Então, por que o canino? Aí nós temos 5 bons motivos para usar o canino como o dente da desoclusão. É o que nós vimos nesse slide,
que é a localização distante da ATM, que cria um fulcro de força que corresponde a 1/8 da força dos molares. Portanto, é conveniente a gente usar como princípios oclusais a desoclusão pelo canino. É mais fácil de fazer, é mais conveniente para o sistema estomatognático. Isso não quer dizer que se o teu paciente tem uma desoclusão em grupo, ou se o teu paciente tem uma desoclusão total em grupo, ele pode desocluir por canino, por premolar e por molar. Ou por canino, premolar e premolar. Mas nunca só por molar, sem passar pelo canino, porque aquele molar vai ficar sobrecarregado. Então, quando a desoclusão não passa pelo canino, a coisa complica. Então, é mais fácil desocluir por canino. E se teu paciente tem uma desoclusão em grupo, tudo bem, ele vive fisiologicamente dessa forma. Mas se ele não tem e você vai construir uma reabilitação para ele, é bom que você use o canino como o dente da desoclusão ou o dente da lateralidade. Bom, com relação às relações intermaxilares, é interessante a gente citar essas relações intermaxilares que são importantes na clínica. A máxima intercuspidação habitual, que é chamada também de MH, a relação cêntrica, que é chamada de RC, a oclusão em relação cêntrica, que significa quando você, por exemplo, faz uma prótese total, ou uma reabilitação fixa total, ou um protocolo sobre implantes, você cria uma nova oclusão para o paciente e essa nova oclusão deverá ser feita em uma posição intermaxilar. E como você não tem dentes, você não pode usar MH, a sua única opção é usar a relação cêntrica. Então, se perguntar, por que você usa a relação cêntrica? Ou quando você usa a relação cêntrica? É muito simples de responder. Você deve usar a relação cêntrica quando você não tem uma máxima intercuspidação habitual. Ou seja, quando você não tem dentes e quando você não tem uma relação dentária confiável. A quarta relação intermaxilar é a dimensão vertical, que é um relacionamento entre maxila e mandíbula em altura. E, por fim, a oclusão habitual, que muitos confundem, acham que oclusão habitual é sinônimo de MH, mas não é. MH é necessário que haja uma intercuspidação, enquanto a oclusão habitual pode acontecer até num paciente que tem dentes ausentes, porque não necessita que esse paciente intercuspide, e sim que ele feche na posição que ele habitualmente fecha. Tenha dentes, não tenha dentes, seja desdentado total ou desdentado parcial, ele vai ocluir, e essa posição que ele oclui é chamada de oclusão habitual. Com relação à máxima intercuspidação, é interessante que se diga que a máxima intercuspidação, ou MH, é uma posição dentária. Os dentes articulam. É necessário, inclusive, que os dentes intercuspidem. Se não houver cúspide, como no bruxista, não há máxima intercuspidação. Então, é uma posição muito interessante para você usar nos seus trabalhos protéticos, desde que haja estabilidade oclusal. Ou seja, a MH é aquela posição de maior força de contração muscular, onde o paciente oclui e contrai os músculos, mas é uma posição que necessita de estabilidade oclusal. Você, por exemplo, se vai construir uma coroa unitária e os dentes do teu paciente intercuspidam e há uma estabilidade, veja bem, uma estabilidade horizontal e uma estabilidade vertical. Então, você pode simplesmente transportar essa posição de MH para o articulador e essa posição ser usada como posição de confecção do seu trabalho protético. Então, essa é a posição mais confiável, porque existe estabilidade vertical e existe estabilidade horizontal. Tá bom? Então, toda vida que você pega os dois modelos do paciente superior e inferior, intercuspida, e encontra essa estabilidade vertical e horizontal, você pode montar o seu trabalho no articulador em MH e construir a sua prótese, seja pequena, seja extensa. A melhor posição é MH. Todavia, na maioria das vezes, você não consegue essa estabilidade oclusal. E sempre que você se depara com a situação de não estabilidade oclusal, ou você cria registros interoclusais para criar essa estabilidade, ou você, se não consegue fazer esses registros em MH, você opta pela posição de relação cêntrica. Em resumo, a relação cêntrica é uma posição que você pode montar os seus trabalhos protéticos, mas não é a posição de preferência.
A posição de preferência é a MH. Quando não existe estabilidade oclusal vertical e horizontal, aí você, por não ter outra opção, você vai buscar a relação cêntrica do paciente para registrar no articulador. E que posição é essa de relação cêntrica? A posição de relação cêntrica ela não é dentária. O paciente pode ser um desdentado total e você vai ter a posição de relação cêntrica, porque ela é uma posição neuromuscular da mandíbula em relação à maxila. E veja bem, isso é muito interessante essa explicação. A maxila e a mandíbula, principalmente a mandíbula em relação à maxila, a mandíbula pode se deslocar infinitamente para frente, para o lado esquerdo, para o lado direito. Mas para trás, para posterior, a mandíbula não pode se deslocar infinitamente, porque existe um ligamento que sai aqui do temporal ou do zigomático aqui dessa região e pega esse ligamento, entrelaça posteriormente à mandíbula. É o chamado ligamento temporomandibular. Esse ligamento, ele impede que a mandíbula desloque infinitamente para posterior. Então, se perguntar para você qual o limite da mandíbula em relação ao movimento posterior, o limite é o limite do ligamento temporomandibular. Esse ligamento permite que a mandíbula não se desloque ou pare num determinado ponto, e esse ponto ele é reproduzível. Esse ponto que a mandíbula para, ele é capaz de ser registrado no articulador. Então, a relação cêntrica é, na verdade, uma posição que permite ser reproduzida, porque você pode encontrar na boca, e como ela é limitada pelo ligamento temporomandibular, como o côndilo faz uma rotação no eixo terminal de rotação, então essa posição pode ser reproduzida no articulador, seja semiajustável, seja no articulador de distâncias médias. Não precisa ser um articulador sofisticado, porque esse é um eixo terminal de rotação. Então, a relação cêntrica é uma posição que permite ser reproduzida. E ela também é uma posição que permite ser repetida, porque como eu tenho o ligamento temporomandibular limitando-a, eu posso, hoje, amanhã, depois, manipular a mandíbula nessa mesma posição, ou seja, manipular a mandíbula no eixo terminal de rotação, como se estivesse trabalhando limitado pelo ligamento temporomandibular. Então, o momento é de esquecer onde é que está o côndilo, não interessa muito onde é que está o côndilo, o que interessa é se ele está centralizado na cavidade articular, se ele está mais anterior, se ele está mais posterior. Isso é uma discussão boba. O que interessa é que esse côndilo gire no eixo terminal de rotação, limitado pelo ligamento temporomandibular, e que você possa repetir essa posição quantas vezes você precisar. Ou seja, você pode repetir ao provar um plano de cera, você pode repetir ao provar os dentes e você pode repetir ao entregar a prótese definitiva para o paciente. Então, a posição de relação cêntrica ela é mais importante porque ela pode ser repetida, porque ela pode ser reproduzida e, por fim, porque ela é aceita pelo paciente. Muitos dizem que a relação cêntrica é a posição mais confortável, não é confortável. Ficar em relação cêntrica nesse eixo terminal de rotação não é uma posição confortável. Ela é uma posição aceita fisiologicamente. Pode trabalhar nela, pode provar os seus trabalhos nela e concluir a sua reabilitação extensa, dentadura, protocolo, pode concluir em relação cêntrica e o paciente vai aceitar tranquilamente essa posição, mesmo não sendo confortável, mas ele vai aceitá-la e vai conviver com essa relação, às vezes até mudando um pouquinho de posição, encontrando uma nova MH. Então, é uma posição que permite ser repetida, é aceita fisiologicamente pelo paciente, não significa que ela é a mais confortável, tá? E a relação cêntrica é usada justamente na ausência de um MH confiável. Se você não tem um MH confiável, quando é que não existe um MH confiável? Por exemplo, em pacientes desdentados, totalmente ou parcialmente. Nessa figura você vê um paciente parcialmente desdentado. Existe estabilidade oclusal? Nenhuma. Então não pode se usar um caso como esse, em um caso como esse, a posição de MH para você confeccionar a prótese desse paciente. Tá bom? Então, em caso de perda de dentes, em caso de superfícies oclusais perdidas, como nos casos dos bruxistas, em caso de mobilidade dental ou instabilidade dos dentes, então a relação cêntrica é a posição de escolha quando não existe um MH confiável. Tá? Por fim, nós temos uma posição que chama de oclusão em relação cêntrica. É uma posição onde você vai reabilitar o seu paciente,
Você vai reabilitar aquele paciente criando uma nova oclusão para ele. E essa nova oclusão vai ser em que posição? Vai ser na posição de relação cêntrica. Porque toda vez que você tem perda dentária, perda de estrutura, falta de estabilidade oclusal, a sua opção é pela relação cêntrica. Então, se você cria uma nova oclusão do paciente para o paciente em relação cêntrica, essa é a posição de ORC, oclusão em relação cêntrica. Então, podemos dizer que a ORC é exatamente quando a MH que você criou coincide com a relação cêntrica. É usada em próteses totais, é usada em prótese total convencional, em prótese total tipo protocolo, em prótese total fixa. Então, qualquer situação onde você cria uma nova MH coincidente com a RC, você está na posição de oclusão em relação cêntrica. E a quarta posição é a dimensão vertical. E a dimensão vertical, ela é dividida ou é apresentada como dimensão vertical de oclusão e dimensão vertical de repouso. Entre a oclusão e o repouso, nós temos 2 a 3 milímetros de espaço funcional livre, também chamado de espaço funcional de pronúncia. Ok? Essa posição de repouso é preciso ter cuidado, porque sempre que se for determinar a dimensão vertical de um paciente, é importante que a posição do paciente seja de 45 graus, nem tanto vertical e nem tanto horizontal, porque a posição da cabeça influencia na dimensão vertical. E para a gente finalizar, como restabelecer a dimensão vertical? Bom, durante muito tempo se criou um mito de que a dimensão vertical não podia ser modificada, não podia ser recuperada, não podia ser aumentada, porque podia causar dor de cabeça, podia causar problemas musculares no paciente. Isso tudo é bobagem. Os trabalhos mostram que a dimensão vertical pode ser aumentada em até 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro nos dentes anteriores, você pode aumentar a dimensão vertical na média. O trabalho do Mans Miralles Guerreiro mostra isso, que o masseter continua relaxando à medida que você aumenta a dimensão, até mais ou menos 10 milímetros. Mas isso é uma média, então você deve aumentar a dimensão vertical, de preferência de uma forma não invasiva, como por exemplo, nesse paciente, ele tem uma perda visível de dimensão vertical, e aí você vai fazer o aumento da dimensão, porque precisa de espaço para reabilitar. Claramente não existe espaço, embora ele tenha um bom suporte ósseo, mas a gente vê que os dentes estão desgastados, os dentes estão fraturados. E aí você pode construir um jig. Esse jig nós fizemos pela primeira vez e na década de 90 nós criamos esse jig estético, onde nós aumentamos a dimensão vertical, mas ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de avaliar esteticamente o paciente. Então a dimensão vertical sempre é avaliada em diversos aspectos. Você pode avaliar a dimensão vertical pelo terço inferior da face, você pode avaliar a dimensão vertical pelo seu espaço protético requerido, tanto que você precisa para reabilitar. Você pode utilizar alguns parâmetros métricos, como o terço inferior da face corresponde à comissura do olho com a comissura labial. Então, existe pelo menos 5 métodos de restabelecimento, ou de medida, ou de mensuração da dimensão vertical que pode ser utilizado. O melhor é você fazer um apanhado de todos eles e procurar determinar da melhor maneira possível. Nós também usamos aí o método estético, chegamos a essa dimensão vertical, a dimensão vertical de oclusão era essa, nós aumentamos para essa, e aqui você pode proceder ao enceramento diagnóstico. A partir do enceramento diagnóstico, você confeccionar placas, que a gente chama de placas de restabelecimento de dimensão vertical, vão te ajudar a avaliar se aquela dimensão vertical está dentro do aceitável para o paciente, se o paciente consegue ter uma boa fonética, se o paciente consegue ter uma boa estética, de forma que as placas, ao serem instaladas, permitem ao paciente realizar novamente os seus movimentos mandibulares, permite também uma avaliação estética. Às vezes o paciente já fica com satisfação que pode ser influente na continuação do tratamento, de forma que você avalia a protrusão, avalia a lateralidade, e aí chegando a um bom termo, utilizando essas placas móveis, e é interessante que se diga que as placas móveis permitem que você recupere a dimensão vertical do paciente de uma forma não invasiva e reversível. Você não fez nada ainda irreversível nesse paciente. Mas no momento que você passou 2, 3 semanas, avaliou o paciente, fonética, estética, conforto,
e o paciente está bem com essa dimensão vertical, aí você pode perfeitamente usar essa dimensão vertical como ponto de partida para o seu trabalho definitivo. Aí você começa a recortar essa placa, substituir por núcleo, substituir por provisórios fixos, e de certa forma transforma aquelas placas móveis em provisórios fixos. Aí você tem agora condição de fazer a prótese desse paciente. Nos dentes inferiores nós reabilitamos com resina composta, uma maneira mais conservadora de trabalhar. Aparentemente ficou um trabalho bom, trabalho restaurador em vez de um trabalho restaurador indireto, um trabalho direto. Aí as coroas metálicas, as infraestruturas metálicas sendo provadas no paciente. Aí já a prova da cerâmica, os ajustes oclusais, os ajustes em cêntrica, que são esses em cor preta, e os ajustes em lateralidade, que são esses vermelhos, em protrusão, que são esses vermelhos. Então é uma maneira de você ajustar a oclusão e a desoclusão do seu paciente. Aí o trabalho sendo concluído, e aí trabalho o resultado final de reabilitação, mostrando que você pode, de uma maneira segura e confiável, trabalhando então, a gente pode dizer que nessa posição foi criada uma nova MH, e essa posição é a posição de relação cêntrica, portanto, nós reabilitamos o paciente em ORC, oclusão em relação cêntrica. Às vezes também chamada de posição verticêntrica, que é uma denominação de Pound, que usou essa denominação porque aqui, na verdade, é uma coincidência de MH com RC com dimensão vertical. Então, são três posições coincidentes, trazendo essa posição verticêntrica, ou RC, se você preferir. Esse é o resultado final do trabalho. Então, recuperou-se aí a oclusão do paciente. Dentro desses princípios da oclusão ideal, ou seja, força oclusais no longo eixo dos dentes posteriores, como vocês viram no ajuste oclusal. Segundo, contatos dentários posteriores, bilaterais e simultâneos, ou seja, na hora que o paciente fecha a boca, toca os dentes posteriores do lado direito, ao mesmo tempo que os dentes do lado esquerdo também tocam. Enquanto isso, os dentes anteriores têm um contato virtual, não é um contato forte. No momento da desoclusão, da protrusão e lateralidade, aí você vai ter uma utilização do canino e dos incisivos. Terceiro lugar, uma dimensão vertical adequada, guias laterais utilizando os caninos, guia anterior utilizando os incisivos e, por fim, um RC coincidente com MH. Dentro desse conceito de oclusão ideal, é interessante, se você reabilita o paciente totalmente, você fatalmente vai chegar a esse ponto onde a RC é a posição de escolha e a MH é o que você está criando nesse paciente. Então, RC coincidente com MH, na verdade, é mais uma consequência do que um objetivo. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado e vamos preparar para a próxima aula.